Agora desmarquei aqui meus... Aqui. Como é falado sobre fé. Fulana conquistou tal lugar porque ela teve fé. Né? Como essa fé é tão falada hoje em dia, né? Tanto na vida profissional, às vezes por algumas conquistas. Mas hoje eu gostaria de falar sobre fé e a fé bíblica. O que é fé? O que é andar em fé? O que a Bíblia fala sobre fé? E esse capítulo de Hebreus 11 vai falar um pouquinho a respeito de fé. E talvez seja o capítulo da Bíblia que mais fala e explique sobre fé. E vai começar assim o texto de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Quando a gente tem fé, a gente muda a visão. A gente começa a enxergar as coisas que são invisíveis, que não estão nessa dimensão da nossa vida. Nós enxergamos pela fé aquilo que nós esperamos. E o texto que nós lemos diz que nós, até para crer que o universo foi criado por Deus, nós precisamos de fé. Quantos aqui acreditam que foi Deus quem criou todas as coisas? Que Ele é o Criador do mundo, do universo, que Ele nos fez? Pois você é uma pessoa de fé. Até para crer nisso você precisa de fé. E aqui nós tínhamos uma galeria de alguns personagens. E o texto de Hebreus 11 vai nos mostrar que muitos homens do Antigo Testamento foram homens e mulheres que deram um bom testemunho de fé. Andaram nesse caminho da fé. E a gente vai ver que, por exemplo, Caim e Abel, que eram os dois irmãos tão primitivos, essa família é tão primitiva, vai dizer que pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. E teve um bom testemunho e ficou sendo chamado de justo. Pela fé Noé construiu uma arca, sendo que nunca havia chovido. Mas ele construiu uma arca, deu testemunho, né? Quando ninguém cria que ia chover, ele creu, esperou anos até que chovesse, construindo aquela arca. Pela fé, Deus chamou Abraão e mandou ele ir para uma cidade que ele não conhecia, abandonar a sua nação e ir para um lugar que ele desconhecia. Pela fé, Abraão entrou na terra e ficou morando em tendas, peregrinando durante muito tempo. Pela fé, Sara recebeu poder para ser mãe. Pela fé, Abraão, quase morto, diz as escrituras em Hebreus 11, quase morto, já não tendo muita força, foi pai de uma nação, ainda assim gerou um filho, porque existia uma promessa de Deus sobre a vida dele. Pela fé, Moisés escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó, mas antes preferiu sofrer com o povo hebreu. Pela fé, ele atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Tudo pela fé. E a Bíblia vai dizer tantas coisas que pela fé, alguns homens conquistaram reinos, né? Viveram na justiça, alcançaram promessas.
Sansão, Davi, Samuel. E é uma listagem de homens nessa galeria e de mulheres. E hoje eu quero falar sobre uma mulher que está nessa galeria dos heróis da fé, que a gente chama, né, essa galeria dos heróis, porque eles foram heróis. Passaram por tantas lutas, por tantas dificuldades, foram tão homens como eu e você, tão sujeitos ao pecado como eu e você, tão limitados como eu e você, mas obtiveram um bom testemunho. E eu quero falar dessa mulher em específico, mas não que a gente não vá voltar e falar um pouquinho dos outros, que vai falar em Hebreus 11 e verso 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E depois vai continuar citando outros nomes, mas eu quero me deter um pouquinho em Raabe. A palavra de Deus vai citar Raabe por 4 vezes. Vai citar ela no livro de Josué, que eu quero falar a história dela. Quantos não conhecem a história da Raabe prostituta? Levanta a mão. Quantos? Bem poucos. Bem alto para mim ver. Bastante, então eu vou contar bem rapidinho. E depois outras 3 vezes ela é citada no livro de Hebreus, que nós acabamos de ler, no livro de Tiago, falando da sua fé, e no livro de Mateus. Ela é colocada na genealogia de Jesus Cristo, como um lugar de honra. Nas 3 vezes ela é falada sobre a fé que ela teve. E somente uma vez o apóstolo Mateus coloca ela na genealogia das mulheres improváveis que fizeram parte da genealogia de Jesus. Gente, a história de Raabe foi a seguinte: Josué, que sucedeu a liderança de Moisés, porque Moisés não entrou na terra prometida, ele ficou 40 anos no deserto. Quem viu aqui os 10 mandamentos na Record, né, acompanhou a história de Moisés e viu que ele não entrou, ele morreu no deserto, né? E Josué, que assumiu o lugar de Moisés, então mandou 2 espias espiarem a terra, porque eles iam começar a conquistar as cidades. E eles começam por uma cidade chamada Jericó. E ele manda 2 espias observarem a terra. E quando esses espias entram em Jericó, que tinham muralhas muito grandes, eles entram na cidade e se hospedam na casa, né, de Raabe, da prostituta, naquele prostíbulo. E a história conta que eles entraram ali e logo o rei de Jericó fica sabendo, vai à casa, manda os seus oficiais ir na casa de Raabe e dizer, manda que eles saiam para fora. E ela disse assim, olha, eles já foram embora. Eles saíram antes que os portões fechassem. De repente, se vocês forem atrás deles, vocês ainda vão encontrá-los. E então eles foram atrás dos espias. Só que ela havia escondido os 2 no telhado, no terraço. E depois que eles se foram, ela vai e conversa com eles. Ela dá um jeito de tirar os oficiais do meio do caminho dos espias. E depois ela sobe lá em cima, onde eles estavam escondidos, no meio das canas de linho que ela havia escondido, chama eles e diz o seguinte, em Josué capítulo 2 e verso 8. Olha o que é, eu vou pedir só para baixar um pouquinho, verso 8. Bem sei
que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Bem sei. Olha a conversa que ela teve com os espias. Eu bem sei que o Senhor de vocês dará essa terra para vocês. Todos naquela cidade já tinham ouvido falar desse Deus que abriu o Mar Vermelho. Já tinham ouvido falar desse Deus que o povo hebreu tinha destruído aqueles 2 reis, Seom e Og. Eles já estavam ouvindo falar daquilo que o povo hebreu já tinha conquistado no meio do deserto. Só que quando ela ouviu, aquilo gerou fé dentro dela e ela disse assim: bem sei. E aqui depois eu quero chamar a atenção para o nosso segundo ponto. Mas primeira coisa que eu queria falar para vocês é que Raabe era uma mulher prostituta. E esse adjetivo é dado a ela no mínimo 3 vezes nas Escrituras. Em Josué, em Hebreus, eu li para vocês, Raabe a prostituta. Quando Tiago vai falar de Raabe, falando de fé, ele vai dizer Raabe, a prostituta. Quando Josué a palavra vai explicar a história, vai dizer que Raabe era uma prostituta. E eu fico pensando, às vezes a gente pensa, né? Raabe era uma prostituta. E a gente logo pensa, logo uma prostituta recebeu salvação de uma cidade inteira? Talvez se a gente fosse classificar alguém para receber a salvação de uma cidade, talvez nós não apontaríamos para uma prostituta. Mas é para a gente entender, né, que a graça ela alcança a todos. Ela alcança a todos, e às vezes os mais improváveis. Sabe, Jesus, e nos evangelhos nós vamos ver que Jesus nos aponta para as coisas que não são, para aquelas que têm menos significado. Jesus, por exemplo, vai nos dizer, olhem, vocês querem ser como um cidadão do reino? Olhe para as crianças. Que valor tinha as crianças da época? Quem olhava para as crianças? Quem dava lugar para as crianças? Quem observava as crianças? Mas Jesus disse, olha, se vocês querem ser como um cidadão do reino, sejam como elas. Jesus sempre tira o nosso olhar daquilo que nós estamos mais fechadinhos. Parece que a gente sempre olha para o mais santinho, mas Jesus vai nos apontar para aqueles mais improváveis. Jesus vai dizer, quando vocês estiverem ansiosos, olhem para as aves do céu. Elas não semeiam nem ceifam, mas eu cuido delas, eu dou alimento. Ele tira o nosso olhar dessas coisas. Jesus mesmo veio de uma cidade que ninguém esperava. Veio de onde? De Nazaré. De uma mãe que ninguém imaginava, porque ela mesmo, quando ela se classifica no seu cântico, ela diz, né? Porque tu atentou para a humildade da tua serva, em vez de dar o privilégio aos reis. Não, mas uma mulher como eu. Jesus veio dessa mãe.
de uma cidade tão improvável. E ele sempre fez com que a gente olhasse para essas coisas. Quando ele olhou para aquela adúltera, quando ele não deixou com que atirassem a pedra nela, protegeu, eu não te condeno, vai, não peques mais. Ele sempre nos deu nos tirou desse olhar. E agora essa prostituta que a palavra de Deus, por que a palavra de Deus salienta tanto essa mulher como uma prostituta? Porque a gente pode ver exatamente o que pode acontecer com uma pessoa assim. Não é sobre o teu passado, mas é como o que pode acontecer na sua vida. A partir do momento que você conhece o Senhor Jesus. É sobre isso. Mas a gente pode pensar assim, Raabe foi uma prostituta, mas falando sobre prostituição, tem tantos tipos de prostituição. E às vezes, nós mesmos somos capazes de nos vender por algum posicionamento, por algum lugar que nós queremos alcançar, por uma posição que nós queremos fazer de conta que temos. Por exemplo, a prostituição emocional. A prostituição emocional. Quantas pessoas se vendem por causa de uma amizade? Quantas pessoas se sujeitam e se submetem a coisas que nem podiam fazer, que estão fora do alcance delas, porque só para ser considerado amigo do fulano. Então eu me vendo, eu faço de conta que sou, eu faço uma força que nem tenho, eu finjo ter, eu finjo ser, para ao menos esse fulano olhar para mim e me chamar de amigo dele. Às vezes pessoas que não teriam tanto tempo, mas se fazem tão úteis, porque precisam de uma posição. Isso é prostituição emocional. E a prostituição financeira, não sou contra ganhar dinheiro, tá? Sou bem a favor, ainda mais vocês que são do reino, vocês têm que ganhar bastante, porque o reino precisa de vocês. Mas existe a prostituição financeira. Quando nós abrimos mão de valores do que a Bíblia nos orienta a fazer e não fazemos, para subir de cargo, para se elevar, para que o meu salário aumente um pouquinho, eu me submeto a isso. Pessoas que abrem mão da sua missão, por exemplo. Pessoas, casais que abrem mão de ter filhos porque precisam e querem adquirir mais dinheiro. Olha como isso é sério, é uma prostituição. Eu estou vendendo a minha vida, vendendo os meus valores por uma profissão, por um lugar financeiro. E assim vai, gente. A prostituição do status social. Né? Quantos links eu preciso? Quantos admiradores? Então eu me submeto às redes sociais, faço de conta que sou, posto aquilo que vai gerar engajamento. A gente precisa gerar engajamento, mas não precisa perder os valores. Eu posso ser exatamente quem eu sou em Deus. Mas quantos de nós, às vezes, nos submetemos a tais coisas para ganhar mais seguidores? Quantos de nós, às vezes, nos submetemos a colocar certo tipo de roupa ou falar tal tipo de palavra para que ganhe mais seguidores, mais links? Prostituição, status social. Que triste. Raabe foi prostituta e nós? E nós? No que nos prostituímos afinal? Quantos
para dizer que tem um bom casamento, se submetem a um marido imoral, a um marido violento. Quantos maridos se submetem a uma mulher dominadora, a uma mulher rixosa, a uma mulher descontrolada? Quantos maridos se submetem a isso e mulheres se submetem a isso só para ganhar? Ai, o meu casamento é um bom casamento. O título de bom casamento: nós estamos casados e bem casados. Deus pode tratar o teu casamento e ele ser bem feliz, sem você precisar se submeter a isso. Nós, às vezes, também nos prostituímos. Mas a questão é, aquela mulher ouviu falar de Deus. Ela era uma prostituta, ela era uma mulher pecadora como todos nós somos. Talvez nos vendemos a tão pouco, a coisas bem piores. Mas ela ouviu falar de Deus. Sabe, gente, a primeira coisa que acontece no processo da fé é que nós ouvimos falar desse Deus que nós cantamos aqui, né? Nós ouvimos falar desse Deus e ela chega a confessar: bem sei que o Senhor vai dar a terra a vocês. Quando a gente ouve falar de Deus, nós precisamos confessar quem é Deus. Quando nós confessamos quem é Deus, ouvimos sobre Deus, alguma coisa começa a mudar dentro de nós. E nós começamos a nos posicionar de forma diferente. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então precisamos ouvir. Bom, vocês estão aqui porque vocês querem ouvir. Bendito seja vocês que estão ouvindo a palavra de Deus e creio que ela está gerando fé no seu coração, está te fortalecendo, vai te fazer crescer. Primeira coisa que a gente precisa é ouvir. Jesus também falou sobre isso. Olha, não sejam como uma casa que é derrubada pelo vento, porque ouve e não pratica. Vocês precisam ouvir e praticar. Sempre a palavra ouvir. E ela disse: nós ouvimos, enquanto que nos outros todos gerou medo, na cidade inteira gerou pânico, medo, intimidação, nela gerou fé. Oh, glória! Você pode dar um glória a Deus por isso. Nela gerou fé. O que gera dentro de você quando você ouve? Você já confessou que Deus, esse Deus que você escuta cada domingo aqui, que talvez você tenha escutado sobre Ele faz 1 ano já, você já confessou quem Ele é, você já abriu os teus lábios e disse: tu és o meu Deus, eu te reconheço como Deus da minha vida. Bem sei que vocês vão entrar nessa terra e vão conquistar ela. Segunda coisa que acontece, primeiro a gente começa a ouvir e vai mudando as coisas dentro de nós. E segundo, gente, nós passamos a dar testemunho. Porque a fé sem obras, ela é morta. A nossa vida começa a frutificar, começa a aparecer. Tudo aquilo que acontece dentro de nós precisa ser externalizado. Nossos pensamentos mudam, a nossa fala muda, a nossa prática de vida muda. E eu começo a dar testemunho. Eu começo a dar testemunho daquilo que eu sacrifico para Deus, das minhas ofertas, como a gente leu, como Abel fez, deu o melhor. Caim deu oferta para Deus? Deu, mas qual foi a diferença? Porque Abel deu o melhor. Aparece no testemunho. Abraão abriu mão, conquistou promessa. Raabe foi salva, escondeu os espias. Raabe se arriscou. Quando a gente começa a dar testemunho, a gente coloca em risco também a nossa vida, risco de perder amigo.
Risco de se posicionar diante do nosso casamento, do nosso cônjuge, não gostar do que nós estamos falando, porque afinal de contas, nós queremos mudar a nossa vida. Queremos seguir no rumo certo, praticando o que as Escrituras dizem. Nós corremos riscos então. Isso é vida de fé. E Tiago vai dizer: mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha pelas obras. Não tem como dizer que é uma pessoa de fé se não aparece na sua vida, se não aparece no seu testemunho de vida, se não aparece na sua fala, se não aparece no abandono de pecado. Sabe, eu gosto do texto que vai falar de Moisés, porque Moisés preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó, mas preferiu andar com o povo hebreu, não se submetendo a pequenos momentos de pecado. Dar testemunho é abandonar pecado. Abandonar pecado. Sabe por que tem pessoas que não crescem na fé? Estão a vida inteira andando em círculo, porque não vence o pecado, não abandona, deixa a ira, deixa o rancor, deixa a mágoa, deixa tudo dominar. Não abandona o pecado. Mas hoje pela fé você vai começar a vencer esse pecado. A igreja vai começar a avançar, a crescer na fé, a correr risco se precisar. Nós precisamos abrir mão. Sabe esses vícios? Sabe esse vício que é todo dia na sua vida, que é uma cruz para você? Sabe esse vício? Vai começar a vencer pela fé, vai alcançar vitória no Senhor. Deixa eu só dizer mais uma coisa. As pessoas que estão perto de você, você que não se posiciona quanto a vencer o pecado, as pessoas perto de você sofrem. Sofrem porque você não cresce na fé. Cuida da sua casa. A sua casa pode crescer na fé se você abandonar os seus pecados. E quando a gente começa a dar testemunho, Deus se agrada. Quando a gente começa a dar testemunho, Deus se agrada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E vocês querem coisa mais linda do que agradar a Deus? Eu gosto de pensar que Deus, quando olha para mim, Ele sorri e diz assim: eu gosto da minha filha. Sabe, eu gosto de pensar isso. Sabe que o texto de Hebreus vai dizer mais uma coisa, que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Deus não se envergonha. O que Ele quer dizer assim? Ele tem orgulho. Ele diz assim: ah, ali está minha filha, dando testemunho, frutificando, florescendo na fé, crescendo, abandonando, sacrificando, dando tudo. Deus não se envergonha. Eu creio que o Senhor não vai se envergonhar dessa igreja. O Senhor vai olhar para a cidade de Cachoeirinha, para a igreja AD55, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para a terceira idade, para toda a idade média. Vai dizer assim: eu me alegro naquela igreja, porque eu sou o Deus deles. Eu sou o Deus deles. Sabe, daí Deus nos recompensa. A maior de todas as recompensas, igreja, deixa eu dizer para vocês, é a vida eterna que nós teremos. Que esses heróis da fé não conquistaram, viram de longe, mas tem outras coisas que eles conquistaram. Eles conquistaram reinos, eles conquistaram o título de serem chamados justos, e eles conquistaram as promessas.
Tem coisas que você vai alcançar aqui nessa terra, pela fé que você tem, sabe? Eu não sei o que você precisa, o que você pensa, mas deixa eu dizer para vocês, Raabe, a meretriz, diz as escrituras, ela não foi destruída. Ela não foi destruída. Você não será uma pessoa destruída, abatida, derrotada. Você não vai ser essa pessoa. Pelo contrário, você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Ela foi colocada onde? Num lugar de honra. Deus tem uma nova história para você. Deixa que Ele te conduza. Às vezes a gente pensa assim, não vou abrir mão disso porque eu quero isso. Mas o que Deus tem, o que Ele pensa sobre você é muito maior do que isso. Quando que Raabe pensou que ia estar lá na genealogia de Jesus? Que é honra maior do que essa? Você vai alcançar as promessas de Deus para a sua vida. O que você quer? O que você pensa? Você pensa que o seu filho vai se converter? Amém, pela fé ele vai se converter. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Você é um aliado de Deus nesse processo. E eu creio que pela fé você vai alcançar isso. Você vai reconstruir o seu relacionamento? Vai, pela fé você vai. Você vai ser uma boa profissional, bem-sucedida? Vai. Você vai alcançar pela fé. E tantas outras coisas que nós vamos alcançar pela fé. Seu filho vai ser curado, sua família vai ser curada, a salvação vai entrar para dentro da tua casa, vai habitar com você, vai. Você vai assumir um lugar de honra pela fé. Isso tudo aqui, sem contar que um dia nós estaremos com Ele, desfrutando de toda uma eternidade. Eu creio que pela fé nós não seremos destruídos, mas nós iremos vencer com o Senhor. O que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Ele está contigo, Ele vai te dar as estratégias certas. Ela escondeu os espias, ela disse por onde eles deviam ir, ela teve toda uma estratégia. O Senhor vai te dar as estratégias certas. E olha o que é mais lindo da história, gente, é que quando ela foi salva, não foi só salva a ela, mas foi salvo o pai, a mãe e toda a sua casa. Ela ficou lá dentro daquela casa esperando. Essa foi a aliança. Fica dentro da tua casa, coloca um cordão pendurado na janela. Então nós saberemos que você e toda a sua família está lá dentro. E nós não vamos deixar com que nada aconteça com vocês. Imagina quando os muros caíram. Vocês sabiam que os muros caíram? Eles marcharam 6 dias em volta do muro. No 7º dia eles marcharam mais 6 vezes e os muros tombaram, e eles invadiram a cidade, derrotaram tudo, mataram todos. Mas Raabe foi salva, ela e a sua casa. Imagina eles dentro daquela casa, ouvindo os gritos, mas lá dentro eles estavam seguros, porque eles estavam aguardando a promessa de que eles estariam seguros e não morreriam. Vamos orar, vamos ficar de pé? Glória a Deus.